Meus irmãos e meus amigos, boa tarde, boa noite. Nós sabemos que a palavra de Deus, nós sabemos que as Escrituras Sagradas são o grande sustento da nossa vida cristã, de toda a cristandade. A palavra de Deus, a obra redentora de Jesus e a atuação do Espírito Santo de Deus são responsáveis pela preservação, pela divulgação e pelo aprimoramento da fé cristã em todo o mundo, que a todos os anos consegue converter milhões de pessoas levando a verdade de Deus manifesta em Jesus Cristo. E essa verdade manifesta em nosso Senhor Jesus Cristo é manifesta também nos apóstolos. Mas muitas doutrinas, muitas seitas, principalmente espiritualistas, e já encontramos em certos meios também uma certa aversão às Escrituras Sagradas, principalmente às cartas. Porque nós sabemos, e eles sabem, que Paulo, por exemplo, é o mais proeminente apóstolo em todo o Novo Testamento. Sem menosprezarmos João e Pedro, Paulo tem uma literatura extremamente poderosa, com um grande cunho teológico, com um grande cunho doutrinário. E as seitas, principalmente espiritualistas, fazem tudo para desacreditar a capacitação de Paulo, para dizer que as palavras de Paulo são pensamentos pessoais, são pontos de vista pessoais e não são capacitação de Jesus. Nós vamos ver agora por que se explica essa aversão de certas seitas, principalmente espiritualistas, às Escrituras Sagradas, às epístolas e às cartas. Eles não toleram o que Paulo diz. Em nenhum momento eles toleram o que Paulo diz. Muito bem, é um direito que eles têm, mas nós temos o direito de mostrar pelo menos alguns rudimentos que explicam o porquê dessa rebeldia, dessa aversão à verdade de Deus manifesta sobre os apóstolos, no caso aí Paulo, por exemplo. Nós temos, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nos versículos 15 e nos versículos 17, a prova escriturística de que Jesus capacitou Paulo, mostrando assim que Paulo não era um franco atirador. Paulo era um homem capacitado por Jesus Cristo e capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você vê uma certa rebeldia, quando você constatar uma rebeldia ou mesmo aversão ou repúdio às Escrituras Sagradas, às epístolas, às cartas de Paulo e de outros apóstolos, você sabe que são seitas que fogem à verdade de Deus. Como eles disseminam uma pseudo-nova verdade, que na verdade são grandes mentiras, nós cristãos, para preservarmos a integridade de nossa fé, nós precisamos mostrar a verdade. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15 e 17, o apóstolo Paulo é capacitado por Jesus e é capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ao versículo 15. Mas o Senhor lhe disse. Jesus está falando a Ananias, um homem que foi escolhido por Deus, por Jesus, para orar e para ministrar a transformação a Saulo, que estava nesse momento cego, com as suas escamas em seus olhos. E Jesus chama então Ananias e manda que ele visite Paulo. Mas o Senhor lhe disse a Ananias, vai, porque este Paulo, é para mim um instrumento escolhido
para levar o meu nome perante os gentios e perante os reis, bem como perante os filhos de Israel. Quem diz isso é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qualquer tentativa, qualquer ardil, qualquer doutrina ou pressuposto que venha a desacreditar a credibilidade do apóstolo Paulo está chamando Jesus de mentiroso. Sim, estão chamando Jesus de mentiroso porque não existe outra palavra para classificar uma conduta dessa. Então, Jesus aqui diz que Paulo será capacitado para representar a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo perante os gentios, perante os reis, como perante todos os filhos de Israel. E no versículo 17 vem a conclusão dessa verdade. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo de Deus. Então, existe o Espírito Santo de Deus capacitando Paulo segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, como hoje o Espírito Santo de Deus exorta, ensina, capacita e fortalece todo homem e toda mulher realmente cristão. Não é quem fala em Jesus, por favor, é quem no caso, cristão e aceita a obra redentora de Jesus em sua vida. Então nós vemos aqui uma prova porque o medo do que Paulo diz, porque o temor das seitas quanto às verdades ditas por Paulo, porque ele é fiel representante da vontade de Jesus por poder do Espírito Santo de Deus. E isso acompanhou Paulo durante toda a sua vida. Então, como existe muita verdade nas palavras de Paulo, muitos precisam repudiar e criar os diversos ardis para, com isso, sustentarem as suas bases doutrinárias que são anti-escriturísticas. Paulo também ele faz uma coisa, ele confirma isso em Gálatas. Vamos a Gálatas. Em Gálatas, Paulo fala que ele foi capacitado não por homens, mas diretamente por Jesus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, 11 e 12, Paulo, na sua autoridade, que para nós cristãos é maravilha, mas para muita gente é uma coisa repudiada. Ele afirma duas coisas. Em primeiro lugar, no capítulo 1, versículo 8, já provido dessa autoridade e da legitimidade que foi acreditada por Jesus. Ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, mesmo que um de nós, apóstolos, ou mesmo que um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja isso anátema, seja isso maldição. Então já temos uma grande verdade aqui, que Jesus transmite até hoje por intermédio dos escritos de Paulo, que o único evangelho a ser apreciado pelos homens, o único evangelho que representa a vontade de Deus e a vontade de Jesus e do Espírito Santo, é o evangelho pregado no primeiro século. Nenhum outro evangelho, por mais bonito que seja, por mais legalizado que seja, ele tem nenhuma credibilidade.
Paulo está dizendo aqui, não dê credibilidade a nenhum outro evangelho do que esse evangelho que vos tenho revelado. Nem que seja um anjo vindo dos céus e nem que seja um apóstolo dos nossos tempos. Então fica claro que esse evangelho é o evangelho da verdade, doa a quem doer. No versículo 11 e no versículo 12, Paulo diz uma coisa muito importante, que ele enfatiza a sua credibilidade e a sua legitimidade no Espírito Santo e por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele diz no versículo 11 e 12? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então tira aí filósofo, tira pensador, tira qualquer homem de qualquer século, tira qualquer credibilidade humana nas pregações de Paulo. O evangelho por mim anunciado não é segundo o homem nenhum, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Isso é maravilha para nós, porque nós lemos as cartas de Paulo, nós lemos Romanos, nós lemos Efésios, nós lemos Coríntios, e nós sabemos que estamos lendo pela coerência de tudo isso, nós estamos lendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Pela boca, pela escrita do apóstolo Paulo, mais capacitado por Jesus e capacitado pelo Espírito Santo, coisa que muita gente não gosta. E não gosta por quê? Não gosta porque as verdades incomodam aos inimigos do verdadeiro evangelho. Agora vamos, antes de dar um outro exemplo de Paulo, vamos dar do apóstolo João. Vamos em 1 João. 1 João capítulo 4, versículo 10. Né? Outra coisa que é geralmente esquecida, nunca lembrada e nunca citada pelas seitas heréticas. 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como propiciação pelos nossos pecados. Hilasmos, propiciação, holocausto, oferta, porque a morte de Jesus foi planejada desde a eternidade. E as seitas fazem tudo para destruir essa verdade e tirar o cristocentrismo de toda a cristandade para tentar injetar um grosseiro e mentiroso antropocentrismo. Então, por isso, não gostam também do que o apóstolo João diz. Vamos ver outra coisa. Vamos ver, por exemplo, em 2 Coríntios 5,18. Outra coisa que Paulo diz, e que é uma coisa que causa aversão aos que são inimigos do verdadeiro evangelho. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus. Então, ato soberano de Deus na salvação, na redenção, na reconciliação com Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E, aproveitando o versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Isso é maravilha para nós cristãos. É a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo para todo homem e toda mulher cristã.
a reconciliação é feita unicamente por ato soberano de Jesus, e nós sendo reconciliados com Deus por ato soberano de Jesus, não pelos seus ensinamentos, mas pelo seu Espírito soberano, é que nós somos salvos, é que nós somos reconciliados com Deus, é que nós ganhamos a redenção. Vamos ver uma outra passagem em Colossenses, capítulo 1, também escrito por Paulo. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Ele diz: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quer dizer, Paulo diz, no qual Jesus temos a redenção, a remissão de nossos pecados. Então, é Jesus Cristo e não é o homem pela sua retidão moral e espiritual. É Jesus Cristo que, através de ato soberano, anula os nossos pecados, nos concedendo assim a justificação, a reconciliação com Deus, a salvação. No 15 também, outra passagem importante, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E muitas coisas mais que muitas pessoas aqui não querem ler no capítulo 1 de Colossenses, do 13 ao 23, por exemplo, né? Porque são maravilha para o povo de Deus, o povo cristão, mas são coisas repudiadas por aqueles que vivem em seitas que parecem cristãs, mas não são cristãs, são inclusive deturpadoras da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver uma outra passagem aqui de Paulo. Paulo, dentro da sua credibilidade e da sua legitimidade concedida por Jesus. Vamos ver quando ele fala do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, temos diversos versículos, mas Paulo vai nos provar aqui, na credibilidade que ele recebeu de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Ele afirma que o Espírito Santo de Deus é uma única pessoa, poderosa, soberana, de origem divinal e que distribui os diversos dons como lhe apraz, no singular. Tá? Essa história de espíritos santos desencarnados, isso aí é uma das maiores abominações contra as Escrituras Sagradas. Paulo nos prova aqui, na sua credibilidade, que o Espírito Santo é que nos capacita, nos exorta. Vamos tirar só uns 3 ou 4 versículos aqui de 1 Coríntios capítulo 12. No versículo 8: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então, no mesmo Espírito, um só Espírito. Os diversos dons são dados às congregações cristãs, aos homens e às mulheres cristãos, de acordo com a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos escritos de Paulo. Versículo 11: mas um só e o mesmo Espírito. Paulo afirma, na sua credibilidade, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Um só e o mesmo Espírito. Isso é muito importante para nós cristãos e para nós darmos combate àqueles que adulteram as Escrituras Sagradas. No versículo 13, Paulo diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, que é o corpo místico de Cristo, é a chamada Igreja Invisível, né? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres,
e a todos foi dado beber de um só Espírito. De um só Espírito, com E maiúsculo. Nós vemos assim, com uns poucos exemplos, e os exemplos são muitos, como as afirmativas de Paulo e as afirmativas de outros apóstolos incomodam profundamente muitas doutrinas e seitas que tentam atacar o cristianismo. Eles podem atacar à vontade, eles podem utilizar os argumentos que no caso quiserem, porque as Escrituras contêm a verdade de Deus, não é verdade de homens. E essas verdades fazem com que as Escrituras sagradas resistam a qualquer investida mentirosa e elas mesmas se defendem com todo o seu contexto e o seu conteúdo. Então nós vimos assim por que Paulo, em seus ditos, em seus escritos, é tão desacreditado e é tão combatido. Porque Paulo diz qual é a verdade de Jesus e do Espírito Santo para cada um de nós. Mas as seitas, principalmente espiritualistas, tentam desacreditar o apóstolo Paulo, tirando dele a credibilidade e colocando a credibilidade pressupostamente em homens. E Paulo já disse que o evangelho pregado por ele não vem de homens. Colocar a credibilidade em homens ou em pressupostos espíritos. Que você fique atento a toda a crítica e a toda a depreciação das cartas, das epístolas, não apenas de Paulo, mas dos demais apóstolos. Porque isso é um dos muitos ardis utilizados contra a verdadeira fé cristã, contra o verdadeiro conteúdo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.